Fala pessoal, sou o Diego Jarilo, sou analista de suporte da União Telecom e nesse vídeo eu vou falar sobre filas dentro do cadastro de operações do Contact Center. Então vamos lá. Filas, o que são filas? Filas são as salas de espera, né, onde o cliente fica quando ele liga para a tua operação. Então dentro dele você vai ajustar como vai tocar, música de espera, comportamento de transbordo, comportamento de anúncio de posições, comportamento de anúncio periódico, entre outros. Então, aqui dentro do cadastro de operações, no menu filas, temos ali o painel de criar e algumas filas já estão criadas com suas devidas informações. Então, no numeral 1, nós temos ali o menu filas dentro do cadastro de operações. No numeral 2, temos o botãozinho de criar uma nova fila. O 3, temos as informações, onde está o número da fila, nome, quantidade de agente está naquela fila, logado, né? Quantidade de chamadas estão em espera, a estratégia de toque, se ela é uma fila de discador automático ou não, se ela é uma fila de omnichannel ou não, e as ações. Nas ações eu posso editar a fila ou remover a fila. Então, quando eu clico em editar ou quando eu clico em criar uma nova fila, eu tenho ali algumas opções, né? Então, aqui é o que eu acabei de falar, né? Então, o botão 1 são as filas, nesse campo mostra ali o menuzinho. 2 é o botão de criar, 3 são as listas, a lista das filas criadas, 4 é a ação que permite ao gestor editar ou fazer a exclusão da fila. Então, aqui quando eu clico em editar ou quando eu vou criar uma fila nova, ele tem essas opções, né? Então, à esquerda nós temos a imagem de número até anunciar a posição e a gente vai continuar depois dessas informações. Então, o número da fila é um número padrão, né, pré-definido pelo sistema, onde ele vai sempre colocando essa fila em ordem crescente. Como o ID da fila, né? Eu posso mudar o nome da fila, mas o ID eu não posso. Pode ver que ele fica ali até bloqueado porque o gestor não faça alteração do número da fila. Mas o nome sim. Nome, essa fila chama padrão, tá? E embaixo ele vai perguntar a música de espera. Essa música de espera ali ele está como C-Center. Eu tenho uma pastinha dentro do SCAL onde eu carrego essas músicas e eu venho aqui e seleciono as músicas que eu quero que toque durante a espera do meu cliente nesta fila. Depois eu tenho a opção de entrar vazio e sair vazio. Essa função ela é para o call center, tá? Onde ela entende o que? Entrar vazio, ele tem algumas condições, sim, não e restrita. Se for sim, as chamadas podem entrar na fila sem agentes logados ou disponíveis. Então, o que seria o vazio? Né? Seria sem pessoas para atendê-lo, né? Sem agentes para atender. Então, o agente, tenho 10 agentes, os 10 agentes estão ocupados, eu sei que o cliente vai entrar nessa fila e vai esperar a disponibilidade do agente. Então, sim, ele pode entrar. E eu tenho uma outra situação. Chamadas não podem entrar na fila sem agente logado. Então, eu tenho o agente logado, porém está ocupado. Quando o agente desocupar, ele vai fazer o atendimento desse cliente que está no aguardo. Mas eu tenho a opção não, que ele vai checar o quê? Nessa fila tem alguém logado? Sim ou não? Não. Então eu não posso entrar na fila. Ou eu vou seguir o caminho do transbordo, ou eu vou desligar a chamada por não ter quem atendê-los. Então, o restrita. As chamadas não podem entrar na fila sem agentes logados ou disponíveis. Então, eu vou ter as duas condições somadas. Então, se tem agente e está logado, ok. Mas se tem agente que está logado e indisponível, eu vou sair da fila, né? Eu não vou entrar na fila. E eu tenho essa soma das duas condições, tá? Então, tanto faz ele estar logado e indisponível ou não logado na fila. E eu tenho a função do sair vazia. Permite ou não uma chamada sair da fila sem agente disponível. As chamadas que saem da fila de atendimento vão para as opções de transbordo. Então, o que acontece, né? Vamos pensar o fim do expediente. Tem lá uma equipe que atende até às 18 horas, é o fim do expediente, e todos desconectaram e
saíram, né, dos seus usuários, foram lá e encerraram o agente. A fila não tem ninguém disponível para atender e logado. Então o que ele faz? Ele transborda todo mundo dessa fila para uma outra fila ou desliga, né? Se ele não tiver o gatilho de transbordo, ele desliga a ligação, porque não adianta o cliente ficar esperando naquela fila, porque os agentes estão deslogados. A parte boa é que você pode transbordar para uma outra fila, fazer uma contenção de atendimento, e você não vai fazer com que o cliente fique esperando por muito tempo sem realmente ter um atendimento. A parte ruim é que se sua operação sofrer uma desconexão por alguma manutenção, né, na parte da tarde, automaticamente todas as chamadas estão ali na espera, elas serão desconectadas. Aí tem ali, né? Sim, chamadas saem da fila sem agentes logados, não, chamadas permanecem na fila sem os agentes logados ou indisponível, né? Então, eu tenho, né, na parte do sair vazia, essa opção, tá? Permite ou não a chamada sair da fila sem agente disponível, ou as chamadas saem e vão para os transbordos. Então, sim, a chamada sai da fila sem o agente logado, vai para o transbordo, e não, a chamada permanece. Então, quando eu ponho não, por mais que o agente esteja ocupado ou se deslogue, eu vou manter o cliente, né, na fila esperando um atendimento. Então eu tenho também no sair vazio o restrito. As chamadas saem da fila sem agentes logados ou indisponível. É a mesma coisa do entrar vazio, só que dessa vez sair. Então ele vai estar ali, chamadas saem da fila sem agente logado ou indisponível. A partir do momento que não tem mais ninguém logado ou estão todos ocupados, a chamada que está ali ela vai seguir para o transbordo. Muito restrito. As chamadas saem da fila sem agentes logados, indisponíveis e ocupados, né? Então, muito cuidado com o indisponível. Indisponível é deslogado ou com alguma falha de ramal. E ocupado é quando ele está em atendimento. Tá? Sem agentes. Então, se ele não tem nenhum agente logado, ele simplesmente vai sair dessa fila, né? Que foi o exemplo que eu dei quando o agente encerrou o expediente e ele saiu, né? Ele foi embora. As chamadas estão ali na fila de espera, elas vão seguir para o transbordo. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. O segundo item ali, né? O segundo não, né? O próximo item é a estratégia de toque. A estratégia de toque, ela tem várias funções, né? Então ela tem ali a função de memorização, todos, aleatório, menos recente, menor número de ligação, ordem de login e aleatório com prioridade. Essas são as funções, cada função tem sua particularidade. E o que é estratégia de toque, né? A estratégia de toque é a distribuição da chamada dentro da fila de espera para os atendedores, que são os agentes. Então, essa chamada, elas estão na espera, é uma fila, e eu vou pegar o primeiro da fila e vou procurar alguém disponível, seguindo a estratégia que eu configurei. Eu vou tocar para todos os agentes. Eu vou pegar esse cliente e vou tocar para todos. Atendeu? Ok. Quem atendeu primeiro, eu entrego a chamada. Ou eu posso ir seguindo algumas estratégias. Linear, menos recente, por prioridade e tudo mais. Então, eu tenho ali algumas configurações, tá? Então, cada configuração tem a sua particularidade. Memorização são distribuídas de acordo com a ordem de login e ou configuração dos agentes, mantendo uma posição do último agente e a chamada foi distribuída. Chamei para o primeiro agente, não atendeu ou ele está ocupado, eu vou para o próximo, eu vou sempre seguindo uma sequência linear para procurar o agente. Então, eu vou começar do 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou intercalar, né? Eu vou pular esse agente está ocupado ou indisponível. Então, eu vou 1, o 2 está ocupado, eu vou para o 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 4. O 2 e o 3 está ocupado. Eu vou sempre intercalando ali dentro. Todos. Eu vou chamar todos ao mesmo tempo. Tá? A parte boa é que eu vou fazer com que alguém atenda. A parte ruim é que eu posso gerar um erro, né? Uma percepção de erro, não é um erro do sistema, né? Eu posso gerar uma percepção de erro para o agente, porque às vezes eu não estou vendo o meu amigo ao lado. E ele atendeu a ligação primeiro por fração de segundos, quando eu atendi a minha chamada está muda.
Então, tocou meu ramal, tocou meu agente, né? Chamou para mim a ligação, quando eu atendi tá mudo. A primeira vez eu não vou me importar, a segunda eu vou achar estranho, a terceira eu vou reclamar com o meu gestor. Olha, eu estou atendendo e a chamada tá muda. Eu tenho 20 pessoas trabalhando no meu call center, toco os 20 agentes ao mesmo tempo e sempre tem uma pessoa que atende primeiro que eu. Quando eu atendo, tá mudo. Então, eu posso gerar, né, uma percepção de erro para o agente, não que seja um erro. Alguém atendeu a chamada e alguém tentou atender a chamada e foi para um outro agente. Ele não viu, teve a percepção de estar mudo. Então, para ele, parece estar com erro. Olha, está tocando, eu atendo, está mudo. Então, eu posso gerar essa percepção. Aleatório. Aleatório eu vou tocar aleatoriamente para os agentes. Então, assim, pode repetir, tocar de novo para o mesmo? Pode. Lembrando, né? É aleatório, mas ele sempre vai procurar um agente disponível. Então, mas está sempre trocando para mim. É só você estar disponível. Os outros estão ocupados, estão em pausa. Então, vai tocar sempre para você mesmo ou vai tocar 2 vezes para você, porque a vez do outro ela foi substituída porque ele fez uma ligação ou ele pausou. Então, é aleatório mesmo, tá? Menos recente, é distribuída para o agente que está há mais tempo sem atender uma chamada nessa fila. É importante lembrar que o agente ele pode fazer parte de múltiplas filas. Então, o ajuste da estratégia de toque é dessa fila. Se eu participo de 2 ou mais, né, e lá na outra fila eu já estou disponível, na outra fila vai entregar a chamada para mim. Então, eu, como agente, não sabendo de qual fila veio, vou entender como, olha, não está respeitando a estratégia de toque, era para ter tocado para o meu amigo ao lado, tocou para mim. Quando, na verdade, a chamada veio de uma outra fila que o tempo já passou e ele já entregou para ele. Quando é uma fila só, é tranquilo, é o menos recente. Menor número de ligações. Também se aplica para o agente, um menor número de ligações na fila. Nós estamos falando de uma configuração da fila. Se eu tenho uma ligação só na fila 1 e na fila 2 eu tenho 10, sempre vai cair ligação para mim da fila 1 até igualar junto com os outros amigos meus que estão na mesma fila em que eu estou configurado, né? Então, por exemplo, fila 1 eu tenho uma chamada só, meu amigo tem 2, vai cair para mim da fila 1. Mas na fila 2 eu estou com 10 e meu amigo tem 1, vai cair só para ele até igualar na fila, tudo bem? E aleatório com prioridade, né? Ordem de login, né? Ordem de login, eu tenho ali distribuída de acordo com o login. Os agentes, quando começam a jornada, eles se logam. Então, eu fiz o login primeiro, depois meu amigo ao lado, ele sempre vai seguir essa sequência de chamadas, né? Ele vai pular se estiver ocupado ou pausado, ou qualquer que seja o outro motivo que impossibilite ele de atender, ou até mesmo se ele não atender, né? Toquei para ele, ele não atendeu, eu vou procurar o próximo da fila e vou gerar para ele um evento de chamada não atendida. E aleatório com prioridade, né? As chamadas são distribuídas conforme a prioridade do agente. Então, lá no Fila Manager tem a prioridade, ele vai distribuindo ali e vai entregar essa chamada. Limite de tempo. O limite de tempo, ele está atrelado também ao transbordo. Porque o limite de tempo, ele é o limite de tempo, ele fala aqui, ó, tempo máximo em segundo que uma chamada fica na fila de espera, deixe vazio para ilimitado. Após atingir o limite de tempo configurado, a chamada irá para as opções de transbordo, caso habilitado. Então, o que ele quer dizer aqui? Se eu coloquei 120 segundos, eu disse que em 2 minutos, né, essa chamada ela vai ser desconectada ou ser transbordada, né? É um gatilho. Eu vou encaminhar ela para onde? 2 minutos que o cliente está esperando nessa fila, eu preciso tomar uma ação, é muito tempo de espera, e eu vou encaminhar para onde? Eu faço um transbordo. Mais adiante eu vou falar do transbordo, mas eu posso encaminhar o transbordo para uma outra fila ou para um abreviado. Então, é um dos caminhos que eu posso fazer. Se eu configurar o tempo limite e não colocar um transbordo, eu estou dizendo que o tempo máximo dessa chamada na fila de espera é de 2 minutos, né, 120 segundos, e eu vou desconectar esse cliente, tá? Se tiver transbordo, eu sigo para o transbordo e vou para o caminho do transbordo. Anúncio do agente. O anúncio do agente é bem legal quando o agente faz atendimento em múltiplas filas. Então, por exemplo, o agente ele atende
compras, vendas, ele atende uma recepção também, né? Vamos pensar que a recepcionista, ela está fazendo uma contenção do transbordo, a prioridade dela é atender a recepção, mas ela também atende compras e vendas. Eu coloquei lá a prioridade dela em compras e vendas como 2, e ela fez uma contenção do atendimento. Se os vendedores não estão disponíveis, se o pessoal de compra não está disponível, então a recepcionista atende para ali anotar um recado ou não, né? Só como um exemplo para que a gente possa trazer. Como que a recepcionista vai saber que ela está recebendo uma chamada de compras ou venda? Ela, sendo um agente, quando ela atende a ligação, esse anúncio do agente é uma mensagem pré-programada na fila que ele vai informar. Eu atendi essa ligação, ele fala fila compras. Né? O áudio, né? Eu posso gravar o áudio que eu quero, né? Mas vamos pensar que ele falasse fila compras. Ela sabe que esse cliente ligou para falar sobre compras, então ela entendeu da onde veio a chamada. Isso é o anúncio do agente. Eu estou anunciando para o agente, que é o atendedor, quando atender, da onde está vindo essa chamada, ou até mesmo informar a ele algo pertinente àquela fila que ele está atendendo, né? Então, tentar novamente. Aliás, tempo do agente, desculpe. Tempo do agente. É o tempo que eu vou chamar para o agente. Eu tenho um agente 1, 2, 3, 4. Como é que eu vou saber quando parar de chamar aquele agente? O tempo de agente. Então, eu chamei aquele agente por 30 segundos, que é o tempo padrão, está ali configurado. Eu chamei por 30 segundos esse agente, ele não atendeu. Eu não sei se ele está na frente do computador ou não, se ele saiu e esqueceu de pôr uma pausa, mas ele não atendeu. Então, eu vou entender que se em 30 segundos aquele agente não atender, eu tenho que encaminhar essa chamada para o próximo agente disponível, seguindo a minha estratégia de toque. Tá? Posso aumentar? Posso. Tá? Então, eu posso diminuir também, posso tocar ali 10 segundos para a pessoa e vou seguindo a estratégia de toque. Lembrando, né, o tocar todos, ele vai tocar e ele vai fazer a seguinte, né, tentar novamente, né, tanto todos como qualquer outra estratégia. O tocar todos, né, a questão do tempo não vai fazer diferença. Eu vou tocar 30 segundos para você, para tocar 30 segundos para o próximo. Mas se eu pôr todos, vai tocar 30 segundos para... Ele faz o tentar novamente, ele vai tentar novamente quando? Quanto tempo? Olha a amarração embaixo, né? Tentar novamente, está em 1. Então eu vou tentar novamente ou para uma única pessoa ou para todos, de acordo com a estratégia, depois de quanto tempo? No caso, 1 segundo. Então, toquei, 30 segundos não atendeu, eu espero 1 segundo, tento novamente. Espero 1 segundo, tento novamente. Então é assim que ele vai fazer o ciclo de tentativa. O que é o repouso do agente, tá? O repouso do agente é o tempo que ele vai aguardar para receber uma próxima chamada. Então, imagina que a fila está cheia de ligações. Então, o agente está lá no telefone, conversando com esse tal, ele vai lá e desliga essa ligação. Quando ele desliga a ligação, por estar cheio, automaticamente já vai tocar para ele atender uma segunda ligação. Ele não vai ter um tempo de repouso, ele não vai conseguir tomar uma água ou ter uma ação dele ali, né, para se realocar e se preparar para uma próxima chamada. Então isso é chamado de repouso do agente. O agente acabou a ligação, acabou a qualificação, né, encerrou aquele atendimento, ele fica 5 segundos aguardando para receber uma próxima chamada que ele está ali no repouso. É ajustável, pode ser reduzida, tá? E pode ser aumentada também. O máximo de chamadas. O máximo de chamadas é a quantidade máxima de chamadas que essa fila vai ter em espera. Então eu posso colocar 10 chamadas, por exemplo, a 11ª chamada que entrar, ela vai seguir o quê? Ela vai seguir o transbordo ou desconexão. Ela está cheia, a minha fila está cheia, só cabe 10. A 11ª eu desligo a ligação ou eu sigo para um transbordo para uma outra fila. Aqui está cheio, não posso mais. Tá? Anunciar posição. O anunciar posição é aquele famoso áudio, né? Você é o primeiro da fila, você é o segundo da fila. Quando eu ponho sim, ele vai perguntar para mim embaixo qual é a frequência de tempo que eu quero anunciar. Então eu coloco ali 10 segundos. Então a cada 10 segundos que eu estou na fila de espera, ele atualiza minha posição, né? Se alguém desligou ou não. Você é o 10º da fila. 10 segundos depois,
continua sendo o 10º. 10 segundos depois, você é o 8º da fila. Então, ele vai estar sempre ali atualizando conforme os atendimentos e as pessoas estão na minha frente na fila. Então, vamos aqui para a segunda parte, né? Continuando lá, eu parei em anunciar a posição, a frequência de anúncio da posição embaixo, anúncio periódico. Pode reparar que eu coloquei ali no anúncio periódico, ele está lá, ambiente de apresentação, frequência de anúncio periódico 10. O que acontece? Essa frequência de anúncio periódico está tocando a minha música de espera, eu vou parar a música de espera, eu faço um anúncio de uma propaganda ou um áudio qualquer, um informativo qualquer, dentro da minha fila, então o cliente está escutando, está lá escutando a música para, anuncia esse áudio que eu estou colocando, que é um anúncio periódico, tá? Acabou o anúncio, ele volta para a música. Então pode ser um texto bem rápido, né? Um áudio bem rápido de um informativo e volta para a música de espera. Então, e a frequência, né? A cada 10 segundos esse evento se repete. E ali tem o transbordo, que eu tanto falei do transbordo e ele está aqui embaixo. Eu tenho dois transbordos, né? Transbordo para a fila e transbordo para o abreviado. Para a fila, né? Eu estou na fila da recepção, eu quero transbordar para uma vendas, eu estou na fila de vendas, quero ir para a recepção, eu vou fazendo ali essa seleção. Transbordo para o abreviado, eu vou transbordar para um outro caminho. Eu posso colocar um abreviado chamando uma URA novamente, essa URA tem um anúncio, olha, desculpe, nossos agentes estão ocupados, retorne mais tarde. A URA é sempre o áudio, né, que a gente escuta, então a gente pode encaminhar para a URA, ela vai dar ali o informativo dela e desliga, ou eu posso encaminhar para uma ligação do celular, né, vai tocar no celular de alguém, posso encaminhar para uma caixa postal, posso fazer um transbordo para alguma função ali que eu acredite seja vantajoso para minha operação. E omnichannel e discador, né? Então eu tenho ali sim e não. Eu posso ativar um só. Então ou ele é omnichannel ou ele é discador. O que é essas funções, né? O que são essas funções? São funções onde ele diz, né? Se for discador automático, eu posso lá no meu discador criar uma campanha dentro dessa fila. E se ele for omnichannel, eu posso lá no meu WhatsApp colocar as mensagens, né, as chamadas de mensagem em espera nessa fila omnichannel, tá bom? Então, eu tenho a seguir ali as integrações para novas chamadas em filas. Então, integrações são as funções que eu vou configurar de acordo com o meu CRM. Então, um evento que eu vou mandar para o meu CRM, tá? Então, essa parte de integração, vamos deixar para o manualzinho de integrações, que lá tem detalhado cada função. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado.